somos nada sem Ele. Sem a mão dEle, sem a presença dEle, nós não somos nada, 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 nada. Hoje você está aqui porque Ele permitiu que você estivesse aqui. Hoje você foi marcado para ter um encontro verdadeiro com Ele. Não foi você que escolheu estar aqui, mas Ele escolheu que você estivesse aqui, porque Ele é fonte de vida eterna. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, todas as coisas são dEle. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te marcar, Ele quer te tocar, Ele quer te transformar. Só que Jesus, Ele é educado, Ele entra aonde Ele é bem-vindo. Então que nesse momento você coloque a mão no teu coração e fale assim: Senhor Jesus, eu vim aqui nessa noite para escutar a Tua voz. Desagrava os meus ouvidos, toca no meu coração, toca na minha mente, que haja transformação no meu espírito. Oh Jesus, hoje eu cheguei aqui daquele jeito, cansado, sobrecarregado, mas eu creio que o Senhor alivia os que estão fracos e sobrecarregados. E eu sei que nessa noite o Senhor vai falar ao meu coração. Oh, aleluias! Deus é poderoso, maravilhoso, grandioso, e Ele vai falar ao teu coração. Oh, aleluias! Eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, eu vim aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Pai. Usa a minha vida, Senhor, poderosamente, Senhor. Que eu seja um instrumento nas Suas mãos, Pai. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a Tua, Senhor. Pois eu entendo, Senhor, que eu estou em Ti, Senhor. O Senhor é a videira e eu sou o ramo. Então usa a minha vida poderosamente. Fale a Tua igreja, Senhor. Papai, nesse momento, Senhor, apresento cada vida que entrou aqui nessa noite, Pai. Vai de encontro, Senhor, vai tocando, vai marcando, Senhor. Guarda ela, Senhor, toca na casa dela, Senhor. Tira toda a preocupação da mente, papai. Mas traga a Tua paz, o Teu Espírito sobre a vida delas, papai. Que nesse momento, Senhor, de palavra, papai, elas venham escutar a Tua voz, Senhor. E que a Tua palavra venha penetrar no coração, na mente, e que haja renovação do Espírito, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, Deus é poderoso, e é Ele que tem nos sustentado em todos os momentos das nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse ainda sobre seus pés. Vamos ler a palavra, né? E o texto base é João 15, do 1 ao 11. Na NVI. Se você conseguir colocar para mim, Bruninho, por favor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permaneceres na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido.
O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu amei, e permanecem no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permaneceram no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Podem se assentar? E o Senhor me trouxe essa palavra, né? Que todos já conhecem, mas eu fui meditando nessa palavra, e o Senhor me trouxe um pouquinho. E o tema da ministração é esse: Jesus, a videira verdadeira. Porque Jesus é a videira verdadeira. Deus, Ele é o quê? No versículo fala que Ele é o agricultor, e Jesus a videira, e nós somos os ramos. Deus é o agricultor, Jesus é a videira, e nós somos os ramos. Jesus nos convida a refletir com essa ligação. Ele fala aqui de 3 ramos: o ramo que vai ser cortado, o ramo que está frutificando, e o ramo que vai frutificar mais. E a pergunta que nós devemos fazer hoje, qual é? Que tipo de ramo sou eu? É mensagem de reflexão. Que tipo de ramo você tem sido? Hoje nós vamos falar de 3 ramos aqui. Lembrando que Deus é agricultor, Jesus é a videira e você é o ramo. Ele é a única fonte de vida espiritual. Sem Ele, nós somos secos, nós não temos frutos e nós não temos um propósito. Sabia que se você não estiver ligado nele, a sua vida não tem propósito? Por isso nós conhecemos tantas pessoas aí que nasceram e não teve um propósito de vida, porque nunca conheceu o verdadeiro evangelho de Cristo. E a palavra nos relata que existem muitas fontes, mas as fontes falham. Só que Cristo, Ele é fiel e suficiente nas nossas vidas. O Pai agricultor cuida dos ramos. Deus, Ele tem observado a sua vida diariamente. E Ele tem cuidado de tudo. Às vezes você fala assim: será que Deus está cuidando? Ele está cuidando de você. Porque Ele te observa em todos os momentos. No momento que você está feliz, no momento que você está triste, no momento que você está brigando, no momento que você está lá no seu quarto aflito, no momento que você está dormindo. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Você foi planejado com muito amor, muito carinho. Talvez hoje tem pessoas aqui que estejam questionando: por que eu nasci? Você nasceu porque o Senhor preparou que você nascesse. Ele te ama e Ele é teu Pai. Independente se você não tenha nenhum pai aqui na terra, mas Ele é o seu Pai celestial, e Ele te ama, e Ele cuida de você em todos os detalhes. E a palavra fala que o agricultor, ele corta o ramo que não está dando fruto. Talvez hoje seja o seu caso. Você seja um ramo infrutífero, que não dá mais fruto, não consegue mais. Aconteceu tantas situações na sua vida que você parou de dar fruto. E aí você fala: meu Deus, será que eu vou ser lançada fora? Será que eu vou ser cortado? E a palavra fala também, e Deus fala também, Jesus fala também, que Deus, quando uma árvore dá muito fruto, Ele vai lá e Ele poda, para que frutifique mais. Nós lemos na palavra aí. Às vezes, a poda pode gerar dor. A poda, às vezes, ela te tira da zona de conforto. Mas a poda é para isso. A poda é para você crescer, para você multiplicar. Né? Vocês estão entendendo a palavra? Amém. É para entender. E no versículo 2, né?
diz assim que o ramo que não dá fruto é cortado. E aí eu comecei a estudar. Cortado. Como que é Deus? Como que é Jesus? Se eu não der fruto, eu não pertenço mais a ti? E aí na palavra, eu comecei a pesquisar. Cortar significa levantar, reposicionar junto ao ramo frutífero. Isso nos mostra que Deus ainda quer restaurar, mas há um limite. Então talvez hoje você não está dando mais fruto. Em nenhuma área, eu não falo só fruto espiritual, tá? De vidas. Mas hoje em dia você está uma fonte, você está uma árvore seca. Mas o Senhor tem uma boa notícia. Ele vai te cortar. Cortar significa reposicionar, significa levantar. O Senhor quer te levantar essa noite. Ele quer te colocar no lugar de origem. Ele quer te reposicionar. Porque muitas vezes nós não temos força. Muitas vezes nós somos aquele galho seco. Sabe? Eu estou acabada, eu não consigo mais. Sabe aquele galho caído? Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Eu quero 3 jovens aqui. Quem se habilita a vir? 3 jovens. Eu vou escolher. Vem, Vitinho. Vem. Isso. 3, tá bom? Tá. Pode vir aqui na frente. Esse daqui, ó. É o meu irmão, o raminho que tá sequinho, tadinho. Seco. Machucado. Não dá mais fruto. Deita aí no chão. Vai, Vitinho. Deita no chão. Isso. Coitadinho. Tá acabado, destruído. E nós vemos esse ramo, coitado, que não tem mais força para nada. Ó, você levanta a mão dele, ó. Ele cai, tá vendo, tadinho? Tá desmaiado. Só que eu tenho outro ramo aqui, ó, que ele está frutificando, ele está forte. E o que esse ramo vai fazer? Qual que é o papel do ramo? Levantar o que está caído. Levanta. Ô, Glória, está se sentindo mais forte? E é isso. Está vendo? Quando eu estou caído, o meu irmão me levanta. Quando eu estou triste, ele vai me levantar. Porque ele entende que nós somos a igreja de Cristo. Então não importa. É só isso mesmo, tá bom, obrigada. Ótimo. Deu para entender? Amém. Obrigada. E assim, o Senhor me mostrava isso, porque muitas vezes nós estamos aquele ramo seco, caído, e nós falamos assim, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque aquele irmão que está fortalecido, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar. Mas depende de você querer se levantar. Amém? Muitos na igreja estão assim. Nós estamos ligados, nós estamos em Cristo, nós estamos na igreja, mas nós não estamos de forma interna, mas sim de forma externa, sem vida, apático, caído, abatido. Eu vou para o culto todos os dias, pastora Evelyn. Mas será que o Senhor pode contar com você? Será que você está vindo só por protocolo? Porque se sente bem? Será que você está só engordando espiritualmente? Sinto em lhe dizer, precisa fazer um regiminho aí. Deixar de engordar espiritualmente. O Senhor quer que você compartilhe com seus irmãos do lado. O Senhor te chama para ir além. O Senhor não quer ver você sentado numa cadeira aí, não. O fruto é a prova que há vida na videira. O que adianta? Jesus, quando ele viu aquela figueira, ele fez o quê? Ele foi lá pegar um fruto e ele amaldiçoou aquela figueira, porque não tinha fruto. Era linda por fora, mas não tinha um frutinho sequer. E nós somos esse ramo que tem que dar fruto. Fé sem fruto é fé sem raiz. Hoje em dia talvez você esteja nessa situação. Não tenha mais fruto, não tenha mais fé. A sua vida está uma estaca zero. Só que o Senhor te chama hoje para você se levantar. Frutificar é falar do amor de Deus.
não é só pregar o evangelho, não. Frutificar é você ter o caráter de Cristo. É você ter a essência de Cristo. É você ter o que para oferecer ao seu irmão. É uma pessoa olhar para você e falar assim: puxa, como é bom estar perto dele, como é bom estar perto dela, como é bom sentir a presença dela na minha casa. É a sua família te reconhecer como um pequeno Cristo. Mas muitas vezes nós somos crentes só na igreja. E aí nós não entendemos porque não acontece milagres na nossa casa. O Senhor quer frutificar em todas as áreas da sua vida. Desde aqui na igreja, lá fora, na escola, no serviço, na sua casa. Ah, pastora, mas eu não preciso provar para ninguém que eu sou crente. Aí que você se engana. Você tem um grande papel nessa terra. Se vocês verem eu, pastora Evelyn, numa balada, vocês vão ficar o quê? Horrorizados. Se você ver a pastora Evelyn bebendo, fumando, vocês vão me apontar. Por quê? Vocês me têm como um exemplo. E eu tenho que ser um exemplo mesmo para vocês. Porque eu tenho que, não só para vocês, mas para todo mundo, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Só que muitas vezes a carne vem, as circunstâncias vêm, as situações vêm, o velho homem vem. E quando ele vem, nós temos que se posicionar e falar: Senhor, não deixe o homem velho vir. Me ajuda, Senhor, a ter domínio próprio. Me ajuda, Senhor, a ser melhor. Me ajuda, Senhor, a falar do teu amor. O Senhor quer te chamar essa noite para ser diferença. Você é luz do mundo e sal para a terra. Vocês entendem o que vocês carregam? Todos que estão aqui é importante. Desde a última fileira até as primeiras. Todos vocês têm valor, não tem diferença. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Deus nos olha de formas iguais. Só que tem filhos que são mais íntimos. Por quê? Porque tem mais intimidade com Ele. Vocês entendem? O Senhor quer levar vocês para um grau de relacionamento, de intimidade, de entrega. Se nós estivermos nele, nós teremos o caráter dele. Não se esqueça, meu querido, que um dia nós vamos dar conta dos nossos frutos. E eu falo isso, eu poderia falar assim: não, vem. Não, mas eu tenho que falar a verdade. Nós daremos conta dos nossos frutos. Servo mau, servo bom. A parábola do talento. O que você fez com o talento que eu te dei? O Senhor vai te perguntar: cadê o seu fruto? Cadê o seu fruto? Cadê o seu fruto? E o que nós estamos fazendo com o nosso fruto? O ramo que dá fruto é limpo, diz no versículo 2. A limpeza, ela dói, mas é um sinal de cuidado. Às vezes a videira está cheia de folhas, mas não tem um fruto. E o Senhor quer nos poudar nessa noite. Quando a videira, ela está cheia de frutos, nossa, ela é linda, maravilhosa. Só que a videira, quando está cheia de frutos, talvez ela comece a se sentir, talvez ela se sinta autossuficiente, talvez o Senhor já enxergue: puxa, está começando a entrar o orgulho ali, ó. Deixa eu poudar. Vocês entendem? Às vezes, a figueira está lá em cima e o Senhor quer te colocar lá embaixo, porque sabe que se você crescer muito, você vai sair do caminho. Às vezes, nós não alcançamos ainda algo que o Senhor tem para nós, porque nós somos orgulhosos. E o Senhor só vai te dar na medida que você estiver preparado para receber. Vocês entendem? Porque assim, o Senhor tem o melhor para você e para mim. Só que nós vamos receber quando nós estivermos preparados. E o Senhor vai mexer nas nossas estruturas, no nosso caráter, no nosso ego, no nosso eu,
Porque a nossa luta é contra o nosso eu, querido. Diariamente. E não falo isso de hipocrisia não, porque eu também luto contra o meu eu, contra a minha vontade, contra o meu orgulho. Todos nós. E o Senhor essa noite, Ele quer mexer nas nossas estruturas. Se precisar mexer, Ele vai mexer, Ele vai torcer, Ele vai limpar, Ele vai podar. Essa semana, o Arthur aprontou lá em casa e o pastor Michel deu uma podada nele. Deu uns tapinhas nele. Eu, como mãe, fico arrasada, né? Porque dói, né? Ver o pai corrigindo o filho. E eu não gosto. Mas tem hora que tem que fazer. Tem hora que o papai vai fazer a mesma coisa conosco. Vai nos corrigir. Vai nos tirar do caminho. Vai nos colocar no lugar certo. Opa! Meu filho está saindo aqui. Peraí que eu vou colocar ele no caminho. Porque senão ele vai se desviar. Senão lá para frente. Muitas vezes nós estamos indo. E aí nós não entendemos. Por que Deus aconteceu isso? Porque é momento de eu cuidar de você. É momento de eu mudar a sua história. Mas para eu mudar, eu vou ter que podar. Porque sabe quem poda? É quem nos ama. Quem te corrige? É seu pai, é sua mãe. É aquele que ama você. Porque aquele que não ama, que não quer nem saber, ele quer ver você, ó, sabe, largado na lama do pecado. Ele não está nem aí, querido. Mas o seu pai não, ele te ama. E Ele quer fazer você avançar muito além. Mas para isso Ele quer te preparar. Para você frutificar muito, muito, muito mais. E muitas vezes nós não entendemos. Mas por que, Senhor, estou passando por essa situação? Está tão difícil. Estava tudo tão bem. Eu vou para a igreja todos os dias. Meu casamento é bom. Eu sou uma pessoa que eu tento estar nos caminhos, mas alguma coisa o Senhor tem que te mudar. Que ramo você está sendo essa noite? O ramo que está seco? Aquele ramo que está frutificando? Ou aquele ramo que quer frutificar mais? Nós temos que estar alinhados à vontade do Pai. Nós temos que estar na videira que é Jesus. Se nós entendermos que nós estamos nele, nós temos que ter o caráter dele. Nós vamos ser pessoas diferentes. Pessoas com o amor de Jesus. Pessoas que pensam nos outros, mas não só em nós. Talvez hoje você poderia ter trazido uma pessoa, um convidado, chamado, falado de amor de Jesus. Não para trazer números, não. Mas para falar do amor mesmo, sabe? E muitas vezes, nós temos vergonha. Muitas vezes, o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Mas o Senhor te chama nessa noite para se posicionar. O inimigo, ele sopra no seu ouvido dizendo: nossa, que legal, você está numa posição top. Olha como as flores, as plantinhas estão verdinhas. Só que Jesus, Ele poda. Ele vai podar. Jesus não, Deus, Ele vai te podar, vai te podar, vai te podar. Até te colocar no lugar que Ele quer que você fique. Deus corrige seus filhos. E Ele tira tudo que está te atrapalhando. E a Bia falou no louvor, né? Que tem situações que nós passamos que é para moldar o nosso caráter. E realmente, tudo que você passa hoje, foi o Senhor que permitiu que você passasse. Você fala: Deus, por que eu estou passando isso? Porque Deus precisa trabalhar com você. Naquilo que te mais custa, é o que Deus está trabalhando. E todo mundo, viu? Todo mundo tem algo que o Senhor tem que trabalhar. E a palavra diz também no verso 5, que sem Cristo nada podemos fazer. Você pode até fazer humanamente, mas se você não estiver nele, você não consegue com a força dos seus braços. Tem situação que você não alcança, mas a mão dele alcança.
Tem situação que você fala assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas se nós entendermos que nós estamos nele, a palavra de Deus nos garante que o que nós pedimos será o quê? Concedido. A palavra que falou aqui, não sou eu que estou falando nada. Jesus, ele enfatiza tanto isso. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vocês, tudo que vocês pedirem será concedido. E por que nós não estamos recebendo? Porque nós não estamos nele muitas vezes. Nós estamos indo com a força do nosso braço. Nós fazemos do jeito que nós queremos. Paramos de confiar nele e viramos independentes. Vocês entendem? Quando deixarmos de ser independentes e totalmente dependentes dele, vocês não têm noção do que o Senhor vai fazer. Ele é especialista em nos surpreender. Vocês querem frutificar? Quem quer frutificar aqui? Para você frutificar, você tem que permanecer nele. Permanecer é o quê? É obedecer a tua palavra. Nossa, pastora Evelyn, aí é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas ele nos chama para obedecer a palavra dele. Não é só sentir algo bonito, mas é decidir andar com ele, guardar a palavra dele, servir, amar, fazer a vontade dele, fazer o que você foi chamado para fazer. Vocês não têm noção quando vocês vão para uma casa de paz, a guerra que é. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, você está indo, os anjos estão batendo palma, glória a Deus, mais uma vida que está conhecendo a verdade, que está sendo liberta das mãos de Satanás e seus demônios. Só que toda vez que começa um ciclo de casa de paz, acontece tanto levante. Na hora que você está indo na casa de paz, eu quando era supervisora era assim, não sei se com vocês é assim. No dia da casa de paz, ai, não vou poder ir, minha filha está doente, ai, vamos encerrar esse ciclo, ai, hoje não vai dar. É sempre assim. O anfitrião desiste, não é? Por quê? Porque é uma guerra espiritual. É uma guerra. Porque são vidas que vão se render a Jesus. São vidas que vão conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes você chega numa casa, primeiro dia aquele peso. No segundo dia já vai ter um sorriso. No último dia, meu Deus, a mulher fala, não, faça todas as quartas-feiras aqui, eu adorei. As minhas casas de paz, eu saía 11 horas da casa da pessoa. No final, era tanta comunhão, era tão gostoso. No começo você fica sem jeito, mas no final você ama tanto aquela família. Quantas vezes? Agora eu não faço mais, mas até em aniversário, eu me comprometia, no meu aniversário eu estava lá em casa de paz, fazendo, eu e Michel. Há muitos anos atrás. E quando eu chegava em casa, irmãos, era um peso tão espiritual. Teve dia de eu olhar para o Michel e falar assim, amor, não estou aguentando. Ele falou, eu também não. Ora por mim? Oro. Era um peso nas minhas costas. E aí a gente orava, e aí um olhava para a cara do outro, daqui a pouco estavam os dois dormindo, de tanto peso, a opressão. Então assim, quando vocês vão para a guerra, é um peso mesmo. Mas entenda, quando acontece esse peso, é porque vocês estão no caminho. E a palavra nos diz que quando nós estamos fazendo para Deus, Ele cuida de nós. Ele acrescenta tudo que nós precisamos. Enquanto talvez você esteja aqui, fazendo casa de paz, o nosso agricultor, como diz na palavra, ele está cuidando da sua casa, da sua família, de tudo que você precisa. E a palavra nos diz que quem obedece abre mão das suas vontades por Ele. Quantos têm aberto mão da sua vontade por Ele? Muitas vezes a gente deixa a nossa casa, a nossa família para estar numa casa de paz. Ou para estar na igreja, ou para estar cuidando do próximo. E quem ama, quem obedece, ama, perdoa, permanece, se sujeita às escrituras. Passamos por cima do nosso eu, da nossa vontade, por conta dele. E quando nós estamos nele, o fruto de Deus glorifica.
Quando nós estamos 100% nele, sabe o que acontece? Há alegria no nosso coração. Nós podemos até passar por lutas, mas o Espírito nos traz paz, nos traz alegria, nos traz consolo, nos dá visão de águia. E nós sabemos que talvez a situação que nós estamos vivendo é uma situação tão difícil, mas nós temos aquela clareza que logo, logo vai passar. E que virá algo muito maior do que nós possamos imaginar. Então, quando nós servimos a Ele, a alegria dEle nos completa por inteiro. E nós ficamos firmes mediante as tempestades. Quando estamos nele, a palavra dEle nos justifica. E quando nós estamos nele, a alegria que Ele nos traz é tão grande, querido, que nós temos aquela paz que quando nós deitamos no nosso travesseiro, nós dormimos, nós acordamos, nós sabemos que o Deus provedor está cuidando de tudo. Talvez hoje, você que entrou aqui nessa noite, está passando por uma situação muito difícil. E eu tenho duas coisas para falar para você. Aquele que não dá fruto é cortado. A palavra de Deus diz. E se você quiser o Senhor o cortar, Ele fala que Ele levanta e Ele te recoloca em algum lugar. Mas você tem o livre-arbítrio. Você decide ser reposicionado, ou a palavra de Deus diz também que vai para onde? O galho, o ramo, quando ele não serve, cai, ele serve para quê? Para ser queimado, vai para o fogo. Então hoje você tem duas opções, ou se reposicionar, ou ir para o fogo. Não tem o que fazer. Quem serve a Deus é assim. Ou nós fazemos, ou nós fazemos. E é tão bom você fazer por amor, entender o seu chamado. O Senhor te trouxe essa noite para te dar um chacoalhão, sim, para dizer: acorda, filha, é momento de se reposicionar. Que ramo você está sendo essa noite? O Senhor te chama para reposicionamento, porque se não se reposicionar, vai para o fogo. Eu queria que você ficasse sobre os vossos pés. É momento de se reposicionar. É momento de sentir o Senhor te tocar. Eu não sei quantos nessa noite estão nessa situação, sem dar frutos. Mas o Senhor hoje quer te reconectar à videira verdadeira que é Jesus. O papel da igreja é amar, é ajudar, é levantar. E isso, nós nessa noite estamos aqui para levantar você, que muitas vezes está sobrecarregado, está passando por um momento triste, de luta, de desespero, cansado, e não sabe como que vai fazer. Mas o Senhor te chama essa noite para se conectar na verdadeira videira que é Jesus. Jesus, Ele é um ramo frutífero, Ele é a videira verdadeira, e Ele quer te trazer hoje, essa noite, para dar frutos, 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 frutos verdadeiros. E eu queria saber se tem alguém nessa noite que entrou nessas condições. Talvez hoje você não conhece esse Jesus, essa videira que eu tenha falado. Mas para você ter vida e vida em abundância, você tem que se conectar nessa videira que é Jesus. Ele pode trazer transformação de vida. Ele pode tocar nas suas feridas. Ele pode visitar a sua casa. Ele pode tirar a depressão do teu corpo. Ele pode trazer a cura física. Ele pode mudar a tua casa, a tua família. Depende de você querer. Tem alguém nessa noite que ainda não se conectou nesse Jesus, não aceitou Ele publicamente? A palavra de Deus diz que aquele que aceitar Jesus, quando ele estiver ao Pai, junto ao Pai, ele reconhecerá. Mas aquele